Bem-vindo ao canal Mais Saúde e Beleza, um canal dedicado a falar de saúde, beleza e bem-estar. Meu nome é Fábio e hoje vamos falar tudo o que você sempre quis saber sobre ômega 3. Vamos começar falando da diferença, o que é o ômega 3. O ômega 3, na verdade, não é aquela cápsula que a gente compra. Quando você compra isso aqui, você está comprando normalmente uma cápsula de óleo de peixe, tá? Aqui temos ômega 3, 1000 mg. Não quer dizer que temos 1000 mg de ômega 3, e sim que temos uma cápsula com 1000 mg de uma substância oleosa, que em geral é o óleo de peixe. O ômega 3, de verdade, ele é o DHA e o EPA, que são encontrados em grandes quantidades em peixes, na gordura animal de peixes de águas profundas. Por isso que muitas vezes você escuta as pessoas falando que o peixe de água por aqui é importante que ele seja de origem de água profunda, por causa que o que nós temos aqui é um óleo de peixe rico em ômega 3. Então, na verdade, o termo certo seria chamarmos isso de óleo de peixe rico em ômega 3, popularmente e para facilitar, conhecido como ômega 3. Como eu vou saber diferenciar um ômega 3 de qualidade de ômega 3 que não seja de qualidade? É muito fácil, é muito simples. Primeiro, você vai procurar saber se esse ômega 3 é um produto legalizado e registrado no país que possui registro na Anvisa, na Vigilância Sanitária. Isso é fácil de identificar, ela possui um número atrás na rotulagem, tá? Que começa com, deixa eu mostrar para vocês, com 6, esse númerozinho aqui, né? Todos os frascos vão possuir isso. Segundo, para você diferenciar um ômega 3 de outro ômega 3, é muito importante você prestar atenção na tabela nutricional. Vamos ter um vídeo falando só de tabela nutricional. Na tabela nutricional, né, você vai poder verificar a quantidade de EPA e DHA, esse sim o ômega 3. O EPA e o DHA são o ômega 3. Tá? O resto que nós temos nessa cápsula são componentes oleosos, é o óleo de peixe e outros componentes, né? Então, e aqui você vai ter a informação da concentração do EPA e DHA por porção. Pegando esse como exemplo, nós temos aqui um ômega 3 que possui por porção de 2 cápsulas 1000 mg de DHA e 400 mg de EPA, ou seja, a cada 2 cápsulas, esse ômega 3 está aqui na minha mão, ele tem 1000 mg de DHA e 400 de EPA. Ou seja, em uma cápsula ele vai ter 700 mg de EPA e DHA, ou seja, em uma cápsula de 1000 mg temos 700 mg de ômega 3. Perfeito? Vou mostrar um outro ômega 3 para fim de comparação para vocês, né? Esse outro ômega 3 também é 1000 mg, ou seja, aparentemente a mesma dose, inclusive é do mesmo fabricante, porque nós trabalhamos na Mais Saúde e Beleza, né? Mas ele possui uma concentração menor de EPA e DHA, ou seja, apesar de ser 1000 mg, ele tem uma concentração menor de EPA e DHA por cápsula. Então, sendo assim, a gente vai novamente para a tabelinha nutricional, onde nós vamos ver que esse ômega 3 aqui possui 540 mg de DHA, de EPA por cápsula, a cada 3 cápsulas, e 360 mg de DHA a cada 3 cápsulas. Ou seja, nós temos aqui 900 mg de EPA e DHA a cada 3 cápsulas. Ou seja, em cada cápsula nós temos de 1000 mg, nós temos 300 mg de ômega 3. Ou seja, essa cápsula de 1000 mg tem 300 mg de ômega 3. Vamos ver uma outra marca para diferenciar? Essa é uma outra marca, um ômega 3 Kids. Perfeito? Aqui ele diz que nós temos EPA e DHA 250 mg. Esse 250 mg é, mais uma vez, o peso da cápsula, quanto temos de óleo, assim, quanto essa cápsula aqui dentro, oleosa, pesa. Vamos para a tabelinha nutricional. Na tabelinha nutricional nós vamos ver que a cada 2 cápsulas desse nós temos 100 mg de EPA e 100 mg de DHA. Ou seja, a cada 2 cápsulas temos 200 mg da soma do EPA e do DHA, que são o ômega 3, dando um total de 100 mg por cápsula. Ou seja, cada cápsula nesse ômega 3 kit nós temos 250 mg de óleo de peixe, 250 mg o peso da cápsula, mais 100 mg de ômega 3.
É dessa forma que você consegue comparar e diferenciar os diversos tipos de ômega 3 no mercado, né? Todos os ômega 3, né, ômega 3 que tem no mercado, eles obrigatoriamente que são registrados, são legalizados, mesmo algum que você porventura tenha visto numa viagem posterior, ou um colega tenha trazido para você, ele vai ter, desde que seja legalizado lá fora também, a tabelinha nutricional. E lá que você vai dar uma olhadinha para saber quanto tem de ômega 3, que é o EPA e o DHA nas cápsulas oleosas de origem de peixe água profunda. Perfeito? Vamos ver mais uma coisa importante. A maioria das fábricas de qualidade, elas já colocam na frente aqui, ó, no próprio rótulo, a quantidade de EPA e DHA por porção, ou seja, por dose. No caso aqui a quantidade de EPA e DHA a cada 3 cápsulas que assim tem. A mesma coisa nesse aqui. Ó, aqui você vai ver que o DHA é 500 por porção. No caso aqui está 500 porque é 500 por uma cápsula, sendo que a porção mesmo seria 1000, que seriam 2 cápsulas, mais 500. Então isso diferencia inclusive na questão dos valores. Esse é um produto mais em conta, esse é um produto mais caro. Quanto você precisa de consumir de EPA e DHA de ômega 3? As pesquisas demonstram que você precisa consumir diariamente pelo menos 800 mg de DHA e EPA, ou seja, 800 mg do ômega 3 por dia, que atenderia com 3 cápsulas desse e com 2 cápsulas desse por dia. Seria então com 2 cápsulas desse, com 3 você atende sua necessidade, com 2 você tem necessidade. O infantil é um pouquinho diferente. O infantil, as pesquisas demonstram que para a criança e a mãe da criança, 200 mg seria o suficiente, ou seja, 2 cápsulas seriam o suficiente. Perguntas que sempre nós escutamos de todos os nossos clientes. Primeira pergunta, esse ômega 3 é de peixe de água profunda? Bem, provavelmente sim. Tem como saber se é não? É impossível. Porque depois que a gordura é extraída e é processada, você não consegue mais saber a origem dessa gordura. Talvez uma análise extremamente técnica, espectrofotômica, equipamentos modernos, você conseguiria. Mas provavelmente é impossível você ter certeza. Até porque não importa. O que importa é a quantidade do EPA e do DHA, é a quantidade de ômega 3. Não é da onde ele veio. Até escutamos uns clientes perguntar, mas será esse é extraído de peixe de cativeiro? Aí sim é totalmente impossível saber, porque se o peixe é uma espécie de água profunda criada em cativeiro, é impossível você descobrir isso, não tem essa informação. Mas porque eu digo que provavelmente sim, é de peixe de água profunda qualquer ômega registrado e legalizado que você compre. Por quê? Ainda é a forma mais barata de se extrair ômega 3. Os peixes de água profunda, principalmente os peixes de regiões frias, né, do mar, eles têm peixes de mar, né, eles têm uma quantidade de ômega 3 muito maior e fornecem muito mais ômega 3, muito mais EPA e DHA do que fornecem, por exemplo, os peixes que não são de água profunda ou os peixes mesmo de rio, que são peixes que possuem muito pouca quantidade de EPA e DHA. Então seria muito mais trabalhoso extrair o ômega 3, o DHA e o EPA do óleo desses peixes do que desses outros de água profunda. Então, por isso, provavelmente, todo ômega 3 registrado, legalizado no país, é um ômega 3 extraído de peixe de água profunda. Outra pergunta muito comum. Esse produto é livre de metais pesados? Vi, inclusive, recentemente uma reportagem de um jornal bem famoso. Na verdade, era um informe publicitário. A gente não presta, mas estava escrito lá. Né? Um informe publicitário. Verifique se é livre de metais pesados. Bem, de acordo com a legislação brasileira, é proibido a venda de qualquer substância contendo metais pesados, como chumbo, prata, níquel. São produtos que simplesmente é proibido, não pode ter mais nem tinta para pintar a casa que antigamente tinha. Então é uma pergunta assim, é algo óbvio, todo ômega 3 registrado é livre de metais pesados, todo ômega 3 legalizado é livre de metais pesados, porque isso é ilegal. Vender com metais pesados é ilegal. Última pergunta bem comum que nós temos de todos os clientes, acontece todos os clientes, muitos clientes perguntam, é o famoso teste da geladeira. O ômega 3 não pode congelar em geladeira. Bem, esse teste na verdade é um teste totalmente empírico, ou seja, um teste sem nenhuma base científica, não que não possa ser que de alguma forma funcione, mas a gente precisaria saber questões como temperatura interna e externa, né, do freezer,
o tamanho da cápsula vai influenciar, eu já vou explicar para vocês porquê, né? Se ele está dentro ou fora da cápsula, o tamanho da parede da cápsula vai influenciar também se está dentro ou fora. Então é um teste assim que não funciona, porque você pode congelar um bom ômega 3 e não congelar um ômega 3 ruim, né? Vou dar um exemplo bem simples para explicar. Primeira coisa que entra numa questão do congelamento do ômega 3, né? Chama tensão superficial. Quem vive em regiões frias sabe muito bem, quando você acorda, nós somos em Curitiba, né, que está muito frio de manhã, e tem um chuvisco ou com um pouco em água em um canto, poças pequenas congelam na parte superior, enquanto rios e poças maiores não congelam. Por quê? Quanto menor a tensão superficial, ou seja, quanto menor a finura da camada de água, mais água ou qualquer substância líquida, mais fácil vai se congelar, porque isso fica mais próximo do seu ponto de esfriamento. Então, se você pega uma cápsula de ômega 3 maior, uma cápsula de ômega 3 menor, ou se você fura e tira esse ômega 3 e põe na geladeira para congelar, você vai ver que ele pode sim ou não congelar. Por isso, não existe um padrão. Outra situação, a temperatura externa do ambiente. Todos os freezers e geladeira que nós temos em casa, eles têm uma regulagem de temperatura. E se você olhar, em geral, ele está, em muitos deles pelo menos, está escrito dias frios, dias amenos, dias quentes. Por que dias frios, dias amenos e dias quentes? Porque senão você vai congelar num dia frio e você tiver com a potência elevada do seu freezer ou sua geladeira, você vai congelar aquele alimento, aquele suco, aquele refrigerante ou até a água que está lá dentro. Porque a geladeira ela sofre influência do ambiente. Se no ambiente está muito frio, lá dentro ela vai ficar com uma temperatura menor. Se nesse mesmo termostato ela estiver calor, ela vai, por causa da temperatura externa, a dificuldade de manter a temperatura estável, vai ficar mais quente. Por isso a técnica do termostato, essa regulagem. Por esse motivo que não funciona o teste do congelador, ele não é um teste, vamos dizer assim, que dê para ser confiável, porque não existe uma padronização, ninguém nunca fez. Para existir essa padronização, teríamos que fazer vários e vários testes, não que é impossível, vários testes, para descobrir se o ômega 3, por exemplo, um ômega 3 e 500 miligramas em uma camada de 0,3 milímetros dentro de uma embalagem de vidro, ele não pode congelar em 2 horas e 20 minutos num freezer com temperatura controlada de tantos graus negativos. É assim que a gente funciona esse teste, mas de outra forma não funcionaria. Isso que eu dei apenas um exemplo, como eu disse, não existe um padrão, tá? Obrigado por assistir esse vídeo. Se tiverem dúvida, mande perguntas, nossos contatos, nossos meios de comunicações, estamos aí, nosso e-mail, mande no nosso Twitter, estamos à disposição para esclarecer ou até liguem para a gente. Obrigado e até a próxima.